Vamos agora ao quadro que trata das questões jurídicas do meio rural. Está no ar Direito Agrário. Olha só, pessoal, muitos produtores rurais estão apreensivos por não estarem conseguindo retirar junto à Receita Federal a certidão negativa de débitos. O problema é relativo ao não recolhimento de 0,2% do valor Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vinculado ao FunRural. O advogado e especialista em direito agrário Pedro Putini Mendes vai explicar para a gente agora o que esse produtor deve fazer para não ter o nome sujo e que ele tenha, é claro, acesso a essa certidão negativa. Saudações, Pedro Mendes. Saudações, Mauro, e a todos que continuam acompanhando o nosso quadro Direito Agrário, buscando contribuir aí com informações jurídicas para o produtor rural. E no quadro de hoje, a sugestão de comentários sobre uma notícia que tem interferido na gestão do produtor rural, tem trazido problemas junto à Receita Federal, que tem considerado inadimplentes alguns produtores rurais que não comprovaram o recolhimento do 0,2% do Senar e eventualmente do FunRural também. Então, o que acontece? Para conseguir tirar essa certidão negativa de débitos, nós vamos aqui comentar 3 situações envolvendo decisões judiciais e que devem ser, como que o produtor deve proceder para conseguir tirar essa certidão negativa de débitos. Vamos lá. Na primeira situação, vamos considerar no produtor rural que teve uma decisão judicial determinando a suspensão dos 2,1% à época de FunRural, mas não com relação ao Senar, porque é outro tipo de contribuição. E a empresa que adquiriu os produtos desse produtor fez a retenção do 0,2%, o produtor acabou não recolhendo porque confiou que houve a retenção do valor e que a empresa acabou lhe isentando desse problema, mas agora ele vai na Receita e está com o seu nome considerado inadimplente, não consegue a certidão negativa. O que fazer? Isso acontece porque nem sempre as empresas adquirentes desses produtos, ao fazer o recolhimento, comprovam de maneira individualizada que houve o recolhimento desse 0,2%. Então, cabe ao produtor pedir para a empresa que fez o seu recolhimento os comprovantes de retenção desse 0,2%. E, em posse desse documento, o produtor deve buscar um requerimento da Receita Federal que se chama requerimento de baixa, anexar essas notas fiscais, anexar o comprovante de retenção dessa contribuição e assim dar a baixa nesse débito e conseguir se livrar dessa situação de inadimplência. Na segunda situação, vamos imaginar o produtor que teve uma decisão judicial suspendendo esses 2,1% e a empresa adquirente não fez esse recolhimento, não fez esse desconto e o produtor fez o recolhimento por conta própria por meio da guia da GPS, como é conhecida. Então, neste caso, da mesma forma como aconteceu na situação anterior, ele deve buscar um requerimento de baixa e com esse requerimento de baixa anexar as notas fiscais e comprovar que a sua situação não é de inadimplência e assim conseguir a certidão negativa de débitos. E numa última situação, que a gente supõe, isso sem esgotar as demais situações que possam acontecer, o produtor rural teve uma decisão judicial suspendendo os 2,1%, mas não fez absolutamente nada, não fez nenhum tipo de recolhimento, nem pagamento via GPS, nem retenção. Então, é interessante que ele busque orientação contábil, orientação jurídica, para que faça o recolhimento conforme as orientações da Receita Federal, que também tem normativas, tem regras de tramitação desses processos, e faça esses recolhimentos de maneira correta para evitar esse tipo de problema. E quem sabe até fazer adesão a algum programa de parcelamento que esteja vigente, o que é chamado de refis. Então, para fazer esse levantamento de documentos, fazer os cálculos e se tiver vigente algum refis. Atualmente, esses programas de parcelamento podem acabar trabalhando com essa dívida de maneira parcelada em até 5 anos, devidamente corrigida e conforme as normativas da Receita Federal. Então essas eram as informações do quadro de hoje, esperando contribuir para evitar esse tipo de problema, esse tipo de situação que interfere no dia a dia do produtor rural.
Saudações e até a próxima. Grande Pedro. E se você que nos acompanha diariamente tiver dúvidas sobre questão de direito rural, ambiental, direito agrário, escreva pra gente, mande um e-mail, um WhatsApp aqui pro Giro do Boi que o especialista vai responder, tá bom?